Difícil. E tem gente que nem vira o pescoço para olhar. Se não tiver ninguém bonito ali embaixo, é só olhar aqui para cima. Tá bem? Mas não é para mim não, é para o nosso apóstolo Rui, né? Para o nosso apóstolo e para a primeira dama da igreja, né? Uau mesmo. Quando eu a vi, eu perguntei a ele: o senhor orou muito, né? Se o apóstolo Rui não fosse cristão, eu ia dizer que ele fez foi uma macumba. A pastora Mena, o senhor abençoe esse lindo casal. Foi empatia à primeira vista. Me apaixonei. Eu acho que eu quero mudar para Portugal agora. Meu pai paterno, meu pai biológico, ele é lisboeta. Nascido em Lisboa. Por isso que eu sou bonito assim. Aqui tem sangue de português. E essa noite Jesus vai nos fazer caminhar por um caminho de revelação. Se eu conseguir transmitir essa igreja o que Deus colocou no meu coração, eu acredito que algumas caravanas não vão conseguir voltar para casa. E se voltarem, vão voltar voando nas asas do Espírito do Senhor. Eu quero louvar a Deus, antes de mais nada, pela vida da Igreja Pentecostal Shalom, por esses 10 anos de existência. E haja visto que 10 anos ainda é uma criança, ainda tem muito para crescer, e até o arrebatamento da igreja, a história dessa igreja ficará na memória de todos os portugueses. E por que não dizer de todas as nações onde o eco desse ministério há de chegar. Deus nos abençoe. Cumprimento então o apóstolo Rui, a pastora Mena, o bispo João Maia. Quem é o bispo João Maia? Ah, é tu? Bispo João Maia, eu já brinquei com ele umas 3 vezes. Eu acho que ele não tem um fio de cabelo, né? Mas ele estava com uma barbinha quando eu cheguei. Falei, era só virar a cabeça ao contrário. O Senhor te abençoe. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Amém. Então abra a sua Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 2. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro está em Corinto e o segundo na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo, ou melhor, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo de número 9. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 3. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 3. Está escrito assim: pela fé entendemos que os mundos ou o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. E só quem crê em coisas da Bíblia, diga glória a Deus. Feche a Bíblia, coloque na cadeira e peço por gentileza que se coloquem de pé mais uma vez. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, com carinho e respeito, e aperte a mão dele ou dela até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos e este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que vai descer sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa.
hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre a cidade do Porto nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Toma ela nas suas mãos esta noite e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tome seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Eu só queria pedir uma gentileza ao sonoplasta. Se você puder me dar um pouquinho mais de agudo aqui nas duas caixas do altar, um pouquinho mais de ganho na voz, eu vou te dar um beijo depois. Ele ficou todo empolgado lá atrás, né? Isso. Só fazer o som chegar aqui um pouquinho mais, porque o ambiente é muito grande. Isso. Um pouquinho mais de agudo e nós estamos certos. Som perfeito. O Senhor te abençoe e te guarde. Uma salva de palmas pela vida do Senhor. Eu confesso à igreja que eu estou emocionado nessa noite. Primeiro por saber que aqui na terra de Camões existe uma igreja viva e poderosa. Uma igreja que adora a Deus na beleza da sua santidade, com louvores tremendos. Houve um momento do louvor que eu não sabia se a igreja tinha subido ou se o céu tinha descido. Eu acho que nós misturamos o céu e a terra nesta noite. Ou seja, tudo é possível acontecer aqui nessa noite. Tudo. Eu sirvo a Jesus desde criança e prego desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 43 anos. Estou com cara de 50, um corpinho de 60. E você ri, é você. Mas nesses anos servindo a Deus desde criança até hoje, eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. 3 irmãos entenderam. Eu vou melhorar para ver se todos entendem. Eu quis dizer que desde criança até os dias de hoje, eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Muitas vezes somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes somos obrigados a ir embora antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes malucos que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar esses maluquinhos, ele fica com eles até o sol raiar. E tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha trajetória com Deus se deu com o passar dos anos desde criança, como eu disse. Com o passar do tempo, o Senhor Jesus me levou pelo mundo, pelo menos no mundo que eu conheço. São quase 80 nações do mundo onde eu já ministrei o Evangelho. E a minha nação, o Brasil, não é um país comum, ele é um país com proporções continentais. Nós temos 200 milhões de habitantes, temos 27 estados e nós temos 40 milhões de evangélicos no nosso país. Desses 40 milhões, 25 milhões são cheios do Espírito Santo, do poder pentecostal. Crentes que oram em línguas estranhas e creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. No meu país, com 5.500 e poucos municípios, eu já preguei em 4.000 municípios. Ou seja, toda lembrança que eu tenho na minha memória da minha adolescência até hoje, estou eu agarrado com um microfone como esse. Às vezes não tão bom como esse. Às vezes o microfone ligado a uma caixa de som, ligada a uma bateria de carro, porque em alguns lugares do meu país não havia energia elétrica. Muitas vezes preguei usando um megafone,
Alguém sabe o que é um megafone? Aquele instrumento que se coloca na boca. Outras vezes preguei a céu aberto até a garganta sangrar, para 10.000 pessoas sem ter um aparelho de som. E todas as vezes que preguei, Jesus se manifestou. E eu não tenho dúvida de que Ele fará algo tremendo nesta noite. É claro que ministrar aqui não é nada fácil. Eu estou aqui me sentindo um leão numa cova cheia de Daniéis. Entenderam? Amém. Não é um Daniel numa cova, eu estou me sentindo um leão numa cova cheia de Daniéis. Ou seja, na minha frente só tem profetas, apóstolos, autoridades. Houve um momento que eu olhei para vocês e não vi homens e mulheres, eu vi brasas de fogo tiradas do altar do Senhor. E questionei a Deus o que falar para uma igreja tão sábia, tão sadia, uma igreja tão pura e que te ama. E o Senhor me disse: filho, eu quero que você fale hoje sobre mistérios. Glória a Deus. E mistério na Bíblia é algo que tem pelo menos 3 características. Primeiro, só Deus sabe. Segundo, Deus só revela no tempo certo. Terceiro, Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. E o Senhor me disse que esse povo tem intimidade com Ele. Eu peço que você preste bastante atenção, porque o apóstolo me deu liberdade para ir até o amanhecer aqui. Amém. Ontem eu preguei em 2 cultos. O primeiro culto eu preguei por 3 horas e meia. E no final do culto Jesus batizou quase 100 crentes com o Espírito Santo, que falaram em línguas estranhas pela primeira vez. Saí desse culto e fui para uma vigília. Comecei a pregar na vigília, era 2 da manhã, terminei às 5:30 da manhã. Já fui para o hotel, descansei, peguei um voo e vim para cá. E eu estou nessa mesma unção. Então, aqueles que não gostam de ir num culto muito prolongado, fique à vontade para ir para casa. Mas se ficar comigo aqui, eu não sei se você volta, porque nós vamos para uma viagem só de ida, para dentro da mente e do coração de Deus. Podemos dar a Jesus mais uma linda salva de palmas? Graças a Deus. Vou pedir ao Robson, meu tecladista, que mude a música. Eu li 2 textos nessa noite. Ambos os textos têm uma palavra profética e revelada. O primeiro texto foi escrito por ninguém menos do que a maior mente pensante do Novo Testamento, depois do Mestre Jesus. Depois de Jesus não há ninguém que tenha subsídio teológico, filosófico e cultura secular do que o apóstolo São Paulo. Paulo, antes conhecido como Saul na nossa Bíblia de língua portuguesa, na verdade conhecido por Israel como Saul de Tarshite, um filho de Tarsis, um homem conhecido por todos como doutor da lei. E há uma confusão, muitas pessoas pensam que por ser doutor da lei, ele era um sacerdote. Ele não era doutor da lei judaica, até porque ele era da tribo de Benjamim, e somente levitas podiam ser sacerdotes. Então ele é um doutor da lei humana. Ele conhecia a doutrina da advocacia no seu tempo. Ele era um advogado criado aos pés do doutor Gamaliel. Paulo não era um homem comum no seu tempo, ele fazia parte da aristocracia judaica. No seu sangue nas suas veias corria o sangue de homens que tinham influência no reino judeu e influência com os romanos. Por isso que mais tarde, ao ensinar as pessoas e querendo ele falar com o grande imperador, reclamou a sua cidadania romana, dizendo: sou eu também um cidadão romano. Sendo judeu, tinha 2 cidadanias, e só podia ter essas cidadanias por causa da influência da sua família. É esse homem que conhece Jesus de uma maneira violenta. Ele está no caminho de Damasco, a cidade mais antiga existente até os dias de hoje. E no caminho de Damasco, ele é impedido de prosseguir viagem, porque a luz da glória do Senhor explode diante dos seus olhos. E há uma revelação nesse texto. Acredito que os meus pares, os meus pastores e apóstolos já devem ter parado para pensar nisso. Em todos os períodos da Bíblia Sagrada, raramente a divindade ou a trindade divina caminharam juntas na terra. Em cada período, uma personalidade de Deus aqui estava. De Gênesis a Malaquias no Velho Testamento, nas primeiras 5 dispensações bíblicas, na dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei, quem dominava a terra era Deus Pai, o grande Elohim, o grande El Shaddai, que está aqui entre nós nesta noite. Depois que Deus Pai
tornou ao céu o seu trono, ele enviou à terra Deus Filho. Quando Deus Filho aqui chegou, passou uma temporada com a raça humana, e sempre avisando: quando eu for, eu mando outro no meu lugar. E foi assim que aconteceu. Quando Jesus foi assunto ao céu, chegando lá, ele enviou para a terra o Espírito Santo. Ou seja, raramente a Trindade ou a divindade divina caminharam nessa terra juntos. Foram alguns momentos apenas. Alguns momentos, como lá no Gênesis, quando Deus deu um brado na eternidade e disse: eia, desçamos, no plural, eu, Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos e confundamos a língua dos homens. Houve momentos em que a Trindade esteve aqui, como no batismo de Jesus. João termina de batizá-lo, e quando ele sai das águas, todos veem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba sobre ele, e o céu se rasga, e uma voz poderosa no céu é ouvida, e esta voz diz assim: eis aí o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Raras foram as vezes em que a Trindade aqui esteve, apenas para manifestar. Mas o que acontece em Atos capítulo 9 é estranho, porque estamos na época da graça, e quem domina a época da graça é Deus e o Espírito Santo. Só que Jesus Cristo deixou o céu no capítulo 9 e desceu nessa terra, e desceu de maneira violenta. E eu questionei por que é que Jesus desceu em Atos capítulo 9 para lidar com um homem de 1,5 metro de altura, porque essa era a estatura de Paulo. 1,5 metro de altura, uma cabeça privilegiada por uma inteligência tremenda, calvo por natureza. Há quem diga que ele era caolho, porque quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz aos irmãos da Galácia: eu sei que vocês me amam tanto, que se possível fosse, arrancariam os seus olhos e me dariam de presente. E há quem diga que ele era manco de uma perna também, talvez pela queda no caminho de Damasco. Então olha a figura: um homem pequeno, manco, de cabeça agigantada, calvo, caolho, e esse homem mete medo na igreja de Cristo. A história diz que ele entrou apenas em uma congregação e matou crentes com a sua própria mão. Não precisou matar mais, os sobreviventes se esparramaram. E antes de Paulo chegar na cidade próxima, os crentes já haviam fechado as congregações. Só queria fazê-los lembrar que a igreja de Jerusalém, só a igreja de Jerusalém, no seu primeiro culto foram salvos 3.000 almas. No segundo culto, 5.000 almas. Era uma igreja com 10.000 membros. E uma igreja com 10.000 membros quase fechou as portas por causa de um homem de 1,5 metro de altura, que se arrastava, tinha problema nos seus olhos e era calvo por natureza. A pergunta que eu faço é: como é que uma igreja se curva diante de um homem? Ah, pastor, mas ele não andava sozinho, ele andava com a guarda pretoriana. Eu fui estudar a história. Paulo tinha apenas 3 soldados pretorianos que lhe davam salvaguarda. Ou seja, se a igreja de Jerusalém se revoltasse com ele, os 3 soldados dizimariam eles em segundos. Mas ele conseguiu meter medo na igreja. E a igreja daquele tempo pensava que o anticristo já estava caminhando pela terra. Quando Paulo está no caminho de Damasco, aplaudido e ovacionado pelos soldados que estão dizendo a ele: você está fazendo o que o judaísmo não fez. Você consegue fechar essa igreja nova chamada O Caminho. Você é um homem poderoso. Quando ele estava se vangloriando de ter matado crentes e acabado com essa religião, os céus se abrem e Jesus desce. A presença dele é tão forte que ele se traveste, como está escrito em Hebreus 12: ele é um fogo devorador. A glória dele explode diante de todos os que estão ali. Os soldados correm, Paulo não correu. Isso aqui mexeu comigo. Por que os soldados correram? Eles viram o fogo e a glória, eles só não ouviram a voz de Jesus, porque a voz era algo só para Paulo. Mas quando eles viram aquela glória, aquele fogo, os soldados correram. Por que é que Paulo não correu? Quando aquela glória explodiu sobre ele, os olhos dele começaram a arder com o calor do fogo do Senhor, ele logo compreendeu o que estava acontecendo. Ele sabia que ele iria morrer. Jesus não foi ali bater papo com ele. Jesus não foi ali só para deixá-lo cego. O meu Cristo estava irado, porque esse baixinho tocou na noiva dele. E pior, não havia nenhum macho naquela igreja para defendê-la. E é aí que Jesus olha para o Pai e diz: Pai, o Espírito Santo que está na terra não é de guerra. O Espírito Santo é de paz. Ele é sensível, ele é meigo, ele é um cavalheiro. Ele não vai fazer o que é preciso. Eu sou o Deus da guerra. Pedro é corajoso para arrancar a espada e arrancar a orelha dos outros, mas ele está fugindo do baixinho. Esse inimigo está acabando com a igreja, e a igreja é minha, e eu disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela.
viu a glória, ele sabia que não dava para correr. Primeiro porque ele conhecia a Bíblia, ele aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, ele conhecia o Velho Testamento inteiro. Quando ele viu o que estava acontecendo, ele apelou. E que bom que ele apelou. Ele apelou para a única coisa que um homem pode fazer para segurar a mão da ira de Deus. Ele caiu de joelhos. Soldados correram, ele caiu de joelhos. Quando ele se prostra, meu Cristo recua. Porque qualquer pessoa que se ajoelha na presença dele, tem dele o respeito. Pode ser a ira, pode ser o pecado, pode ser o que for. Se ajoelhou na presença dele, a mão da misericórdia aparece. E ele para ouvir. Quando ele vê o baixinho, ajoelhado, ele respira fundo, olha para ele e diz assim: por que me persegues? O que foi que eu te fiz? E enquanto Jesus está falando, ele lê o coração de Paulo. Na verdade, Paulo tinha traumas interiores. Ele era um homem pequeno, era um homem que tinha o sonho de ser maior de todos os fariseus, mas a marca do fariseu era ser um nazireu. E o nazireu, para ser um nazireu pleno, não podia só se abster de bebida forte, não bastava só não tocar em coisa morta, ele tinha que ter o cabelo comprido, e ele era calvo, não podia ser um nazireu pleno. Por ser um homem pequeno com defeitos, ele não consegue uma companheira para dividir a vida. Ele não tem esposa, ele não tem uma mulher, e então ele vai ensinar os outros: que bom fosse vocês se fossem como eu, que não preciso de mulher, mas como vocês não são, que casem. Ele tinha traumas, e os traumas dele fizeram ele ir para uma religião, e a religião judaica, ele pegou o braço mais nocivo da religião, que é o radicalismo. E pelo radicalismo ele recebe cartas para matar a igreja do Senhor, e ele até tem êxito no início, até que ele encontra o dono da igreja. Vou te contar um segredo: homens podem tocar em homens, governos podem parar pastores, governos podem até arrancar as leis da nossa palavra, como já existe em muitos países do mundo, e eu sei como luto contra isso. Mas está para nascer um homem que toque no dono da igreja. Amém. Vou repetir: está para nascer um governo que consiga fazer o dono da igreja recuar. A Europa sabe o que eu estou falando. O comunismo matou 50 milhões de cristãos, rasgaram a Bíblia, queimaram ela em praça pública, arrancaram ela de muitas nações do mundo, como aconteceu na Romênia. O comunismo caiu, o muro de Berlim caiu, o comunismo deixou de aparecer, e a Bíblia Sagrada ressuscitou. E há um avivamento acontecendo. Glória! E como Portugal é a porta de entrada da Europa, o avivamento vai explodir aqui. Você não sabe qual é a sua importância de fato para o rei. Então é preciso que nós hoje compreendamos que o Senhor Deus faz essas coisas. Ele pega aquilo que não é para confundir aquele que é. E não é que Jesus olhou para Paulo e teve uma ideia brilhante, maluca, mas brilhante. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Você consegue imaginar o governo de Portugal pegar Cristiano Ronaldo e colocar ele para fazer propaganda de cigarro ou de bebida alcoólica? É impossível, porque ele é um atleta, ele esbanja saúde, ele é espelho para a juventude, ele é uma referência para os jovens. O esporte é a saúde. Então, se pegarem ele e colocar para vender cigarro ou cachaça, não funciona. Imagine que Jesus fez algo mais ou menos assim. Ele olhou para aquele assassino de crentes e disse: eu vou te transformar no maior garoto propaganda da igreja. Não entendeu? Vou repetir: eu vou te transformar no maior pregador da igreja. Pense no que Deus é capaz de fazer. E você ainda entra aqui e fica com vergonha de si mesmo, dizendo que não sabe falar nem cantar. Deixa eu te dizer uma coisa: se você tocar o coração dele esta noite ele vai te levantar, e ele vai te dar o que não deu a ninguém. Se alguém acredita nisso, dá um grito de glória a Deus. É esse baixinho que após a sua conversão, após o seu contato com Deus, após os seus 14 anos abandonado na cidade de Tarsis, após iniciar o seu ministério ao lado de Barnabé,
pregando na pequenina cidade de Antioquia, numa igreja falida, onde os crentes, além de pobres, tinham a cor da pele acima do caucasiano, por isso sofriam preconceito. É ali que ele inicia o ministério dele, é ali que ele começa a desenvolver os seus talentos, até que ele conhece a terceira maior cidade da Grécia, que é Corinto. E ao entrar na cidade de Corinto, o Senhor Jesus prepara para ele um mistério. Pergunte qual? Um seminário particular, onde o professor é o Criador, e ele, Paulo, a criatura, vai ser o único aluno. E é por isso que quando ele vai escrever a sua carta, ele diz: eu conheço um homem, que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi até o terceiro céu, e lá ouviu, aprendeu coisas inefáveis, que não é lícito às vezes contar a todo mundo. Como Pedro e João e Tiago, que eram os pilares da igreja, desprezaram Paulo no início da sua conversão e mandaram ele ficar em Tarsis até a poeira baixar, abandonaram por 14 anos, sem ter um mestre, sem ter um apóstolo, sem ter um líder para ensiná-lo. A fome que ele tinha de Deus se tornou tão grande que quando Deus olhou do céu e viu que a igreja não queria Paulo, você se lembra disso, quando Deus manda Ananias ungir ele, o próprio Ananias não queria ungir. Ananias falou: Senhor, quem é que eu vou ungir lá na rua chamada direita, na casa de Simão o curtidor? E o Senhor diz: Saulo de Tarso. Ananias diz: Senhor, mas esse aí não é um assassino? O Senhor diz: é um assassino. Mas esse aí não é aquele que não vale nada? É aquele que não vale nada. Senhor, esse homem não presta. E Deus diz: não presta para você, porque você é homem, só enxerga um palmo à frente do nariz. Como Deus, eu enxergo o futuro. Para você não vale nada, mas para mim ele é um vaso escolhido. Então, rejeitado pelo santo ministério de Jerusalém, ele vai para a sua cidade. Na sua cidade ele é obrigado a aprender uma profissão que não era muito digna, diga-se dizendo, para um homem que era doutor da lei e poliglota, para um homem que era advogado de família rica, aristocrática. A família o deserta por causa da sua loucura de fé. Como não tem ninguém para congregar com ele, a família o deserta e ele não consegue advogar, ninguém quer dar emprego para ele, ele é obrigado a aprender a mexer com uma agulha de tricô. E é com essa agulha que ele passa a fazer tendas. E é dentro dessas tendas que ele passa 14 anos isolado. Só conhecendo isso, você vai entender o temperamento hostil, raivoso de Paulo. Meus pastores já devem se lembrar que quando Paulo estava pregando, ele conseguiu um garoto que chamava João Marcos. João Marcos era discípulo dele. Teve um dia que Paulo pregou violentamente e os homens partiram contra ele para dar pedradas. Paulo correu e quando ele olhou para procurar João Marcos, me ajuda, cadê João Marcos? Estava mais longe do que Paulo. Paulo marcou um culto e disse assim: eu não quero mais esse obreiro do meu lado porque não presta. Olha a raiva, a ira dele. João Marcos não presta para andar comigo. Mas quando Paulo está morrendo lá em Roma, escrevendo suas últimas cartas, ele manda a carta a Timóteo. E ele diz assim: Timóteo, eu esqueci a minha capa quando eu estive em Troas. Traga a minha capa de volta. Mas não traz ela sozinha não, traz a capa e traz João Marcos. E ele faz um adendo: porque hoje eu vejo como ele é importante para o reino. Então o homem passa por metamorfoses, por crescimento, por amadurecimento. Mas eu não quero falar do Paulo maduro, eu quero falar do Paulo vivo, jovem. Ele entra em Corinto e ele conhece a cultura dos gregos. E a cultura dos gregos é meio esquisita, porque mesmo sendo eles os pais de toda a filosofia e cultura de inteligência, Atenas era a capital intelectual do mundo antigo. Eles viviam sobre a égide da filosofia de Sócrates, Aristóteles, Platão, Hipócrates. Eles eram sábios por natureza, mas os homens mais sábios do mundo eram místicos, porque acreditavam que o céu deles era ali perto, em cima do tal Monte Olimpo. E lá no alto do Monte Olimpo estava Zeus e a tríade dos gregos: Zeus, Poseidon e Hades, o triunvirato dos deuses gregos. E os deuses gregos eram esquisitos, porque de vez em quando tinha uma queda pelas mulheres humanas. Vinham aqui, dormiam com as mulheres e nasciam semideuses. É claro que isso é balela, nós sabemos que isso é pura conversa fiada. Mas aí vem a história: como é que uma mente pensante, porque os gregos são cientistas, um cientista tem uma mente analítica,
A mente analítica só acredita naquilo que pode ser visto, naquilo que pode ser tocado, naquilo que pode ser reproduzido dentro de um laboratório. Um cientista só acredita naquilo que pode ser reproduzido através da química, da física e da matemática. Mas os gregos acreditavam em divindades, acreditavam em centauros, em sereias. E Paulo foi pregar em Atenas, e ele vendo essa cultura deles. Quando chega em Corinto, ele quer mostrar para aqueles homens que o misticismo dele pode ser maior do que o dos gregos. E não se assuste com a palavra místico, tá? Existem palavras que foram roubadas da nossa igreja. Por exemplo, sensitivo, misticismo. O que é misticismo? É aquilo que os olhos não podem ver, é aquilo que a mente humana não consegue captar racionalmente falando. O que é sensitivo, senão um ser que consegue perceber um mundo que é paralelo a esse nosso? Daqui a pouco nós vamos entrar nele. Palavras como essas foram roubadas na nossa fé pentecostal e aplicadas ao espiritismo, ao espiritualismo. E nós, como crentes bem pacatos, deixamos o diabo levar essas coisas embora. Essa noite nós vamos resgatar, porque eu não estou pregando só para homens e mulheres aqui. Eu estou pregando para atalaias, eu estou pregando para reis, sacerdotes, profetas. Eu estou pregando para homens do século 21. E no século 21, o materialismo, o marxismo, o capitalismo desenfreado só pode ser parado se houver um homem ou uma mulher que transpire azeite. Se houver um homem ou mulher que ao abrir a boca saiam línguas de fogo dos seus lábios, que quando pisarem uma terra, Deus pise junto com eles, que quando estender a mão, o Senhor toque com eles. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu posso profetizar que não vai sair. Você vai sair daqui pelo menos com a promessa de que a sua sombra poderá levantar um paralítico. Mas para isso você tem que dizer que acredita nessas coisas. Tem alguém que acredita nisso aqui? Então levante a mão direita para o céu comigo e chacoalhe ela. Coloque no ombro de quem está à sua direita. Agarre a pessoa, por favor, com carinho e respeito. Não tem gente que nem para me obedecer presta. Agarrou? Chacoalhe a pessoa para ela ficar irritada. Não irrita ela, tira ela do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Chacoalhe ela, chacoalhe. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua história. Depois do arrebatamento dos sentidos, Paulo trouxe para a terra, porque ele foi arrebatado lá, ele foi ao terceiro céu. Ele trouxe para a terra doutrinas que Jesus não deu a Pedro, que não deu a João, que não deu a Tiago, os pilares da igreja. É por isso que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, parece que ele se contradiz, mas só parece, porque ele diz assim: eu resisti a Pedro na cara, porque Pedro não compreendeu que Deus deu a ele um evangelho diferente do meu. Pois o evangelho de Pedro é o evangelho da circuncisão, e o meu, o evangelho da incircuncisão. Então Deus deu a Paulo coisas que não deu a ninguém. E uma das coisas que Deus deu a Paulo foi a atitude de ver